Olá, boa noite. Boa noite. Prédio invadido de 24 andares no centro de São Paulo pega fogo de madrugada e desaba. Os sem-teto saíram correndo, mas uma pessoa morreu. O trabalho dos bombeiros prossegue. Há 50 anos, um projeto comercial moderno. Depois abrigou a Polícia Federal e acabou abandonado. Era patrimônio histórico e propriedade da União. Temer esteve na área, foi hostilizado e logo saiu. Perseguição policial a ladrões chega ao Parque Ibirapuera, um símbolo do lazer em São Paulo. Após tiroteio, a quadrilha se espalhou, causando muito medo entre os visitantes que curtiam o feriado. Na nova denúncia contra Lula, Raquel Dodge destaca o papel dele no esquema de corrupção. E nas manifestações pelo Dia do Trabalho, centrais sindicais defendem o ex-presidente. Empreiteiro delata a propina de R$1 milhão para Gilberto Kassab em troca de uma obra. Dário Queiroz Galvão, filho, afirma que o dinheiro foi para a campanha da reeleição à prefeitura. Polícia Federal aprofunda a investigação sobre contas secretas de centenas de brasileiros na Suíça. A Justiça autorizou uma nova fase no inquérito que apura a evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O Jornal da Gazeta está no ar. Tragédia em São Paulo. Bombeiros trabalham desde a madrugada no incêndio que causou o desabamento de um prédio no centro de São Paulo. 5 edifícios no entorno estão interditados. Era 1h30 da madrugada. Segundo relatos, o incêndio atingiu o 4º andar do prédio e o fogo se espalhou. Meu marido me acordou, me puxando, que eu tenho um sono pesado, já ele puxando pelo braço, já com as crianças no colo, vamos, que o prédio está caindo. Vocês chegaram a ver gente lá dentro? Sim, pedindo socorro com lanterna do celular. Das ruas próximas, muita gente observava o edifício tomado pelo fogo e a fumaça crescendo. Os bombeiros atendiam a ocorrência e tentavam retirar um homem de dentro do prédio em chamas. Não deu tempo. O edifício de 24 andares desabou em segundos. O bombeiro chegou a ter um contato visual com ele, até conversou com a vítima, lançou para ele o cabo, só que ele não se sentiu seguro para, de fato, se pendurar, nesse cabo e o bombeiro pudesse puxar para o prédio vizinho de onde o bombeiro estava. Amanheceu e a tragédia se revelou ainda maior. Os prédios vizinhos também foram atingidos. Um novo momento de tensão aqui na praça. A polícia começa a afastar os jornalistas que estão aqui num cordão de isolamento, porque um outro prédio começou a pegar fogo agora, é um prédio estreito ao lado do prédio que caiu. A Defesa Civil foi chamada para avaliar os danos e todo o entorno foi isolado. O edifício ficava em uma das esquinas da rua Antônio de Godoy e Avenida Rio Branco, em frente ao Largo do Paissandu, na região central da capital. Ao lado, sem recuo, há outro prédio que foi atingido, mas não desabou. A Igreja Evangélica Luterana Martin Luther ficava atrás do edifício Wilton Paz de Almeida e foi parcialmente destruída. Logo em frente está o outro prédio, em que também foi registrado fogo nos andares superiores. Uma grande operação foi montada, mais de 100 homens dos bombeiros com cães farejadores. Não será um trabalho rápido e nem simples. Os bombeiros estimam que levará uma semana para que eles consigam remover todos os escombros. Hoje, a prioridade é o resfriamento de todo esse material para a localização de possíveis vítimas. De surpresa, o presidente Michel Temer veio até o local e confirmou que o edifício Wilton Paz de Almeida pertencia à União. É da União e nós, lamentavelmente, não pudemos, naturalmente, me explicaram, pedir a integração, porque, afinal, a gente cobra, naturalmente, uma situação um pouco difícil, Mas agora serão tomadas providências para dar assistência àqueles que, enfim, não só aquelas famílias que perderam seus entes queridos, mas também aqueles que perderam sua habitação. O presidente foi hostilizado e teve que sair às pressas sob proteção da segurança. O edifício, que já abrigou a sede da Polícia Federal, foi cedido pela União em 2017 provisoriamente para a Prefeitura de São Paulo. Já estava invadido. Desde o início do ano, havia uma negociação para a remoção das famílias. Nós fazemos a conversa, o cadastramento e a tentativa de convencimento para que essas pessoas deixem esses locais que são inadequados para a moradia, sem estrutura anti-incêndio, e catástrofes como essa podem ocorrer a qualquer momento. Se entendeu junto com a Secretaria de Habitação
as tratativas no sentido da desocupação amigável dessas famílias, porque judicialmente poderia levar muito mais tempo do que na situação amigável. Em 2015, o Ministério Público abriu um inquérito civil para apurar o risco de desabamento no local. Rogério, que morava em um prédio vizinho, diz que é autor da denúncia e que nada foi feito. Eu sabia que isso aconteceria. O meu medo era que o prédio, ao desabar, levasse o meu edifício junto. Existia esse risco. Então eu coloquei o apartamento à venda, vendi, fui embora de São Paulo e hoje volto aqui para fazer a denúncia da irresponsabilidade das nossas autoridades. No mesmo ano, os bombeiros fizeram uma vistoria no edifício. Mas não era uma vistoria de cunho contra incêndio, mesmo porque a gente não tem o poder de entrar numa edificação e fazer esse tipo de vistoria. Nós localizamos os responsáveis, entramos, tivemos um acervo fotográfico que nós mandamos através de um documento para as autoridades competentes, exatamente para que pudessem fazer alguma coisa. Em março de 2018, o Ministério Público arquivou o inquérito e disse que a Defesa Civil de São Paulo vistoriou o imóvel e não constatou riscos estruturais na edificação. No mesmo sentido, foi a informação prestada pela Secretaria de Urbanismo e Licenciamento de que não foram constatadas anomalias que implicassem riscos naquela edificação, embora a instalação elétrica estivesse em desacordo com as normas aplicáveis, assim como o sistema de combate a incêndios. Hoje, o Ministério Público determinou a reabertura das investigações para verificar as causas do acidente e a veracidade dos relatórios técnicos elaborados pelos órgãos públicos. Em relação a esse laudo, nós também estamos verificando quem efetivamente fez esse laudo, quem apresentou ao Ministério Público, o que ele efetivamente contém. Neste ano, só neste ano, foram 6 reuniões feitas entre a Secretaria da Habitação e as pessoas que lá moravam, onde nós fizemos o cadastro, estávamos tentando convencê-los a sair de lá. Havia um processo conjunto, prefeitura, governo federal, para que as famílias desocupassem aquele espaço. Já são mais de 17 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros no local do desastre. Nossa reportagem segue acompanhando. Sabrina Pires, boa noite. Olha, boa noite a todos. E aqui o trabalho vai longe, madrugada adentro. São cerca de 100 homens que passaram o dia tentando resfriar aqui o local do escombro, onde o prédio desabou, mas como a gente viu há pouco, umas chamas, alguns focos de incêndio novamente, e por isso tudo leva a crer que esse trabalho vai ser mais demorado do que inicialmente foi imaginado. Os bombeiros agora usam jatos de água no local onde essa labareda apareceu. E só depois do resfriamento desse terreno é que os bombeiros vão conseguir se aproximar do centro, onde podem estar eventuais vítimas. O foco nas próximas 48 horas é esse: buscar as eventuais vítimas. Uma pessoa confirmada, desaparecido, considerado como desaparecido, é o Ricardo, de 30 anos, era morador e no momento do desabamento ele estava sendo resgatado, a corda quebrou, ela ficou partida ao meio e depois ele não foi mais encontrado. Mas até que esse local esteja mais frio, para que os cães farejadores consigam chegar mais próximos e os próprios bombeiros, então, por enquanto, ainda é esse trabalho de resfriamento. Agora, os bombeiros, eles explicaram que vão dividir em 4 partes o terreno para tentar se aproximar e vão começar isso durante essa noite pela parte da igreja. E eles procuram o Ricardo, que é o desaparecido, mas eles procuram também outras 36 pessoas. É porque durante a tarde foi divulgado o número de 45 desaparecidos. Essas pessoas, na verdade, elas eram consideradas pela lista da prefeitura como moradoras daqui e até agora ninguém sabia delas. E foi feito um pedido público para que elas se apresentassem. Então 9 pessoas já se apresentaram, então elas foram tiradas da lista de eventuais vítimas. Mas essas outras 36 pessoas, ninguém sabe delas e também não havia nenhum controle de entrada e saída aqui do prédio. Então também não se sabe, por exemplo, se havia algum morador de rua que não estava no cadastro da prefeitura. Tudo isso só depois que os bombeiros começarem realmente, efetivamente, nesse trabalho de resgate de vítimas.
Agora, eles vão fazer isso de que maneira? Depois do terreno resfriado, eles vão usar cães farejadores e também uma câmera térmica, que ela consegue, apenas com o calor do local, indicar se há alguma vida, se há algum corpo. Tudo isso deve ser usado, eles pretendem o quanto antes, mas como a gente já frisou aqui, a situação ainda é complicada, muito quente, a fumaça não para de sair e por isso atrapalha o início dos resgates. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. O incêndio do prédio no centro de São Paulo deixou ao menos 317 pessoas desabrigadas. A Cruz Vermelha está recebendo as doações para ajuda às vítimas e a prefeitura diz que vai cadastrá-las em programas de ajuda do município. Este homem estava no 7º andar quando o fogo começou por volta de 1h da manhã. Ele conta que saiu correndo, mas viu que muita gente ainda dormia. Já estou correndo, não tinha tempo para ajudar a outra vizinho. Mas eu tenho certeza que até outras pessoas morreram lá. Na hora em que o prédio de 24 andares desabou, o sargento Diego tentava resgatar um morador, identificado como Ricardo, de 30 anos. A gente acreditava a todo momento que a gente ia conseguir retirar ele de lá. E foi quando eu lancei para ele. Lancei da ponta do prédio. Na primeira vez ele não conseguiu segurar, chinei um pouquinho mais. Na segunda, bateu na mão dele e não segurou. Na terceira vez ele segurou. E aí ele extremamente inteligente, um rapaz jovem, aparentava ter em torno de 25 anos, né? E fui orientando ele para ele ir se amarrando. O problema maior foi que na hora que a gente estava terminando essa fase, o prédio acabou vindo abaixo, né? Infelizmente caiu mais ou menos 6 ou 7 andares sobre ele, tensionou a corda e a corda não aguentou o peso. Vocês levariam mais quanto tempo para resgatar? Não daria 30 ou 40 segundos para a gente conseguir finalizar o processo. A prefeitura vai atender os desalojados em 107 espaços de acolhimento. 118 famílias foram cadastradas, ao todo 320 pessoas. Quem não aceitar ir para algum desses lugares deve receber alimentação e água. Doações já começaram a chegar. A Cruz Vermelha está à frente desse trabalho. Nesse momento, a maior necessidade é artigos de crianças e bebês. Então, é sempre o nosso ponto mais fraco. Seriam fraldas, papinhas de criança, mamadeiras, seriam coisas de bebês mesmo. Os imóveis vizinhos ao prédio que desabou estão comprometidos. A prefeitura anunciou que vai montar uma força-tarefa para avaliar os danos. Mas da igreja construída em 1908, sobrou pouco. Apenas o altar e a torre. O templo da Igreja Evangélica Luterana é o primeiro em estilo neogótico da capital, com vitrais do mesmo vitralista que fez para o Mercadão e o Teatro Municipal. Segundo a Prefeitura, são 206 ocupações em toda a cidade, semelhantes à que ocorria aqui no prédio que desabou. Ao todo, são 46 mil famílias vivendo nessas condições. A Defesa Civil prometeu vistoriar as 70 ocupações aqui do centro para analisar as providências que precisam ser tomadas para que uma nova tragédia não aconteça. O diretor do Instituto Brasileiro de Arquitetura diz que não é falta nem de dinheiro, nem de projetos para acabar com essas situações. Eu acho que não falta nem dinheiro, nem projeto. Acho que a gente tem instrumentos para que esses projetos se realizem. Falta, de fato, uma vontade política para que essas coisas deem andamento, que consiga se andar com esses projetos. Mas a prefeitura afirma que é um problema social mais difícil de resolver. O déficit habitacional do município de São Paulo é de mais de 360 mil unidades habitacionais. Quando você pega uma família, um conjunto de famílias, num edifício ocupado e realoca elas diretamente para o empreendimento habitacional, você está dizendo o seguinte, o sinal que o poder público dá é o seguinte: ocupe um edifício que a prefeitura vai tirar você de lá e colocar num apartamento, seja qual for a origem do financiamento. Por que eu vou tirar, eu vou beneficiar uma pessoa que ocupou um edifício público em detrimento de uma pessoa que está há 15 anos na fila da SEAB e da Coab, de maneira ordeira, aguardando lá, pagando seu aluguel, passando por dificuldade, tantas dificuldades quanto essas outras famílias, você vai prejudicar aquela família. Então, esse é o embate nosso diário com relação às ocupações. A Cruz Vermelha de São Paulo divulgou uma nota solicitando que as doações sejam entregues na sede da entidade, na Avenida Moreira Guimarães, 699, próximo ao aeroporto de Congonhas, onde essas doações serão triadas e destinadas às famílias atingidas. A organização está recebendo doações de todos os tipos, principalmente água, alimentos não perecíveis, roupas, sapatos e itens de higiene pessoal.
O desabamento do prédio no centro de São Paulo também destruiu, como a gente viu, uma das igrejas mais antigas, uma igreja evangélica luterana do Brasil, que ficava bem ao lado do edifício atingido pelo incêndio durante a madrugada. Inaugurada em 1908 e tombada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de São Paulo, Compresp, a Igreja Luterana foi a primeira construção em estilo neogótico da capital paulista. Recentemente, o prédio tinha sido restaurado internamente e era conhecido pelos vitrais e o antigo órgão de 1000 tubos, que tinham sido restaurados recentemente. Muitas pessoas visitavam e frequentavam os cultos no prédio da região central durante a semana. Segundo o pastor que comanda a igreja, quase 90% da estrutura do prédio neogótico foi comprometido após o desabamento do edifício vizinho, que derrubou toda a lateral e o teto da paróquia, deixando em pé apenas a fachada com a torre do famoso sino. A comunidade luterana ainda não conseguiu calcular o tamanho do prejuízo gerado pela tragédia, já que o prédio é um dos 5 que estão interditados. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A sorte foi malvada com Michel Temer quando ele escolheu dar ouvidos aos assessores que enxergaram no desabamento de um prédio ocupado por famílias pobres uma oportunidade a ser aproveitada politicamente. A pretexto de oferecer um ombro presidencial aos desabrigados, Temer foi ao encontro da tragédia. Saiu enxotado, com a impopularidade de 70% entre as pernas. O presidente mal teve tempo de balbuciar meia dúzia de frases para os jornalistas. Inconformado com as pesquisas que expõem o estilhaçamento de sua imagem, Temer realiza um esforço para restaurar as aparências. Há mais desespero do que método na estratégia do presidente. Na noite da véspera, Temer ocupara uma rede nacional de rádio e TV para anunciar, no alvorecer de maio, um reajuste do Bolsa Família que só chegará ao bolso das pessoas em julho. Num pronunciamento concebido para celebrar o Dia do Trabalhador, Temer pediu paciência aos 13,7 milhões de desempregados. Depois de adular a clientela do Bolsa Família, Temer foi dormir na noite de segunda-feira imaginando que havia adocicado os sonhos do eleitorado do presidiário Lula. E acordou na terça-feira achando que poderia viver seus 15 segundos de Guilherme Boulos, o líder das ocupações urbanas. O presidente cutucou a pobreza com o pé e descobriu que ela morde. Boa noite. Daqui a pouco, mais informações sobre a tragédia no centro de São Paulo. Ao denunciar o ex-presidente Lula, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que o petista não só sabia do esquema de corrupção na Petrobras, como também participou pessoalmente dele. A denúncia foi apresentada ontem ao Supremo. Além de Lula, foram denunciados a presidente do PT e senadora Gleisi Hoffmann, o marido dela, Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento, e Antônio Palocci, que comandou os ministérios da Fazenda e da Casa Civil nos governos petistas, e o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Lula é acusado de corrupção passiva, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, por suspeitas de que a Odebrecht repassou 40 milhões de dólares ao PT em troca de decisões políticas que favorecessem a empreiteira. De acordo com Raquel Dodge, o ex-presidente teria dado aval presidencial para a operação. Segundo a chefe do Ministério Público, Lula foi parte integral da organização criminosa que atuou entre 2002 e 2016. Na denúncia, Dodge diz ainda que Lula e o ex-ministro Antônio Palocci se associaram a executivos da Odebrecht em 2002. O objetivo era financiar a campanha dele em troca do compromisso assumido pelo então candidato de atender interesses privados lícitos e ilícitos da empreiteira. Para a Procuradora-Geral, o grupo concentrou as ações criminosas em diversos órgãos públicos, como a Petrobras, o BNDES e o Ministério do Planejamento. Atualmente, Lula está preso no Paraná. Ele foi condenado na Lava Jato no caso do triplex em Guarujá. A pena dele é de 12 anos e 1 mês de prisão. Lula é réu ainda em outras 6 ações penais.
E a defesa do ex-presidente Lula pediu ao TRF4 da 4ª Região que o petista seja libertado até que o julgamento de recurso no STF e no STJ. Os advogados sustentam que a execução da pena é prematura e injusta. Lula está preso na Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril. E o depoimento do marqueteiro da campanha de Gleisi Hoffmann ao governo do Paraná em 2014 deu base à nova denúncia contra a presidente do PT. Em depoimento aos investigadores, Bruno Martins Gonçalves Ferreira afirmou que verbas para a campanha de Gleisi foram discutidas em encontro dentro da Odebrecht em São Paulo, na presença do atual chefe de gabinete dela, Leones Dallagnol, que também foi denunciado ontem. De acordo com a denúncia, a campanha de Gleisi ao governo do Paraná em 2014 recebeu 5 milhões de reais do Departamento de Propinas da Odebrecht. 3 milhões de reais foram registrados junto à Justiça Eleitoral. Dentro do valor declarado, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, diz que 1 milhão e 800 mil reais são correspondentes à lavagem de dinheiro, despesas que efetivamente não foram realizadas. A denúncia contra a presidente do PT e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, conta ainda com quebras de sigilo telefônico, depoimentos, delações, registros da empresa que fazia as entregas de dinheiro. Gleisi nega as acusações, diz que, mais uma vez, a Procuradoria-Geral da República atua de maneira irresponsável, formalizando denúncias sem provas a partir de delações negociadas com criminosos em troca de benefícios penais e financeiros. No STF, ela e Paulo Bernardo já são réus. Eles são acusados de receberem 1 milhão de reais no esquema desvendado pela Lava Jato. O julgamento deles na segunda turma do Supremo deve ocorrer ainda este semestre. De acordo com a revista Veja, Hudson Braga, ex-secretário de Obras do Rio, delatou o ex-ministro Alexandre Padilha, do PT. Segundo Hudson Braga, Alexandre Padilha cobrou 300 mil reais mensais para cuidar da distribuição de verbas do PAC para o Rio de Janeiro. Na época, o petista exercia o cargo de subchefe de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, responsável pelas demandas estaduais. Alexandre Padilha esteve na função de janeiro de 2007 até setembro de 2009 durante o governo Lula. Não é a primeira vez que o nome dele aparece nas investigações da Lava Jato. Ele foi citado por delatores da Odebrecht. Alexandrino de Alencar, ex-executivo da empreiteira, disse que o petista recebeu 1 milhão de reais para a campanha dele ao governo do estado de São Paulo em 2014. O ex-ministro nega as acusações. A Polícia Federal já enviou a delação do ex-ministro Antônio Palocci para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Cabe ao relator da Lava Jato, o desembargador Gebran Neto, homologar o acordo. O caso foi enviado a ele porque Palocci já tinha sido condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão. E agora o processo contra o ex-ministro corre no TRF. Os termos da delação de Palocci ainda seguem sob sigilo. Ele deve contar a relação dele com o ex-presidente, aliás, com os ex-presidentes Lula e Dilma, e contar ainda novos casos de corrupção envolvendo o PT. Atualmente, Antônio Palocci está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, no mesmo local onde está Lula. No entanto, os dois não se encontram. O ex-presidente está em uma sala especial em um andar diferente, enquanto que o ex-ministro está em uma cela na carceragem da PF. Delator da empreiteira Galvão Engenharia diz que o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, recebeu propina de 1 milhão de reais. Em depoimento, Dário Queiroz Galvão, filho da Galvão Engenharia, relatou ter pago o montante em 2008 à campanha do então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, candidato à reeleição. Na época, Kassab era afiliado ao DEM. Em troca, o ministro atuou no favorecimento de uma licitação da obra do túnel Sena Madureira para que a Galvão Engenharia saísse vencedora. A obra, no entanto, não saiu do papel. Para os investigadores da Lava Jato, a estratégia de repassar o dinheiro ao partido é para disfarçar o pagamento de propina via doação eleitoral. O ministro nega irregularidades. A assessoria de Kassab diz que a licitação, realizada pela prefeitura, ocorreu de forma lícita e transparente, obedecendo a todas as disposições legais. Ainda segundo a assessoria do ministro, as doações recebidas seguiram a legislação vigente. O DEM não se manifestou.
O depoimento do empreiteiro foi anexado ao inquérito no STF em que Kassab é alvo. O ex-prefeito é acusado de receber vantagens indevidas da Odebrecht em 2008 e 2009, que teriam sido desviadas de contratos de obras viárias em São Paulo. No Supremo, o ministro ainda é alvo de uma investigação com base na delação dos executivos da JBS Friboi. Wesley Batista, um dos donos do frigorífico, e Ricardo Saldi afirmaram que Kassab recebeu 36 milhões de reais. 29 milhões de reais entre 2010 e 2016, pagos em parcelas mensais de 350 mil reais, e os outros 7 milhões de reais em 2014, ao vender apoio político ao PT. Kassab também nega esta acusação. Polícia Federal mira 660 brasileiros com contas secretas na Suíça. A informação foi publicada pelo jornal O Globo. O aprofundamento das investigações acontece 3 anos depois do vazamento do caso, que ficou conhecido como Swiss Leaks, e envolvia depósitos totais de mais de 100 bilhões de dólares, mantidos numa agência do HSBC de Genebra por cerca de 106 mil clientes de 203 países. Após o vazamento, a investigação apontou cerca de 9.300 clientes da instituição financeira com nacionalidade brasileira. Os arquivos do HSBC indicaram que esses correntistas tinham cerca de 15 bilhões de dólares em 2006 e 2007 no banco em Genebra. Segundo o Globo, agora a Polícia Federal decidiu mirar a investigação em 660 brasileiros com contas secretas no país europeu. De acordo com o jornal, foram usados 2 critérios para definir os alvos prioritários: os que possuíam maior quantidade de dinheiro nos ativos do HSBC suíço e os que apareciam como vinculados a mais de 10 contas. A Polícia Federal vai investigar crimes de evasão e lavagem de dinheiro. Na lista de investigados aparecem grandes empresários de diversos setores do PIB nacional, principalmente da construção civil, indústria e área financeira. Entre eles, o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, Benjamin Steinbrück, o presidente da Tecnisa, Joseph Meyer Nigri, o dono da incorporadora Rossi Residencial, Edmundo Rossi Cupoloni, o empresário Carlos Francisco Ribeiro Gereissati, ele é o dono do grupo empresarial que controla o Shopping Guatemi, e a irmã do senador Tasso Gereissati, que não é investigado, e ainda Carlos Alberto Massa, o apresentador Ratinho. Também são alvos da Polícia Federal o banqueiro André Esteves, do Banco BTG Pactual, o ex-presidente da Galvão Engenharia, Dário de Queiroz Galvão Filho, e o empresário Jacó Barata Filho, conhecido como Rei do Ônibus. Os 3 já são investigados na Operação Lava Jato. A Polícia Federal já tem as quebras de sigilo bancário e fiscal referente ao período investigado para conferir se houve irregularidades. Diversos dos alvos do caso aderiram ao programa de repatriação de recursos no exterior proposto pelo governo federal. Nós voltamos a acionar a nossa equipe de reportagem que continua no centro de São Paulo, onde um prédio em chamas desabou durante a última madrugada. Olá, Sabrina, novidades? Olha, uma dúvida que muito se falou aqui no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, é o que causou o incêndio que ocorreu antes do desabamento do prédio de 24 andares. Esse incêndio começou cerca de 50, 40 minutos antes do desabamento e alguns moradores contaram que esse incêndio, que o fogo começou no 5º andar por causa de uma briga de casais. Eles estavam cozinhando com álcool, acabou que o fogo pegou na roupa deles, um empurrou o outro, enfim, e o fogo se alastrou. Mas isso ainda vai ser investigado e todas as hipóteses não foram descartadas. Inclusive, um incêndio criminoso vai ser levado em consideração. O capitão Marcos Palumbo, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros, ele falou sobre isso, disse que é muito difícil para os bombeiros, nesse estágio ainda do resgate de vítimas e nesse estágio dos escombros, dizer o que deu início a esse incêndio. Mas ele disse que, por enquanto, só mesmo a perícia vai poder responder, que eles não vão entrar nesse mérito. Voltamos ao estúdio. Obrigado pelas informações, Sabrina. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Tudo começa com o déficit de moradia no Brasil. 360 mil unidades
faltam em São Paulo, a maior cidade do país e a cidade mais rica. Você acabou de ouvir isso. Pois é. Então, as autoridades não cuidam como deveriam dessa coisa. Por quê? Tem o governo federal, os governos estaduais, tem prédios que podem ser usados para atenuar, que podem ser reformados, mas os prédios são tratados desse jeito. Eu conheci esse prédio aí, na Dona Antônia, perto da Avenida Rio Branco e do Largo do Paissandu. Era sede da Polícia Federal, então era um prédio que foi construído com um mínimo de eficiência, só que depois se degenerou. Então nem adianta discutir a questão estrutural do prédio, porque foi causado por um incêndio. E o incêndio foi causado por outra falha da autoridade, que é a leniência, a tolerância em relação a esses movimentos sociais fora da lei, que fazem um trabalho de guerrilha política e que transformam isso no negócio. O tal do movimento social de lutas por moradia, uma coisa que não existe, que não tem nenhuma divulgação, isso aí cobrava aluguéis disso aí. Então não é uma luta social, é um negócio, e um negócio ilícito, porque não pagam impostos por isso, mas a autoridade finge que não é com ela. A autoridade federal, a autoridade estadual e a autoridade municipal. Enquanto isso, esses líderes desses movimentos sociais fazem o que querem e contam com a cumplicidade da polícia, dos bombeiros, do Ministério Público, que foi lá no prédio e não viu nada, o vizinho reclamou e agora o vizinho está dizendo, olha, eu avisei, e o Ministério Público arquivou o inquérito e agora reabriu no dia do incêndio, aquela história do brasileiro que põe a trava no dia que a porta foi aberta. Então, esse é um absurdo usar a palavra acidente. Isso aí é a crônica da tragédia anunciada, usando aquele título maravilhoso da obra-prima de Gabriel Garcia Marques. O Brasil é uma grande tragédia e se traduz nesse tipo de coisa. E as pessoas estão morrendo. Nós não sabemos até agora quantas pessoas morreram nesse acidente, desse desmanche de um prédio por causa de um fogo que não se sabe onde foi ateado, mas se sabe que havia no prédio material altamente comburente, porque é natural que isso aconteça em invasões desse tipo. O Brasil é definitivamente uma lástima, essa é a única conclusão que se pode tirar dessa irresponsabilidade generalizada que resultou nisso aí, dos governos, do Ministério Público e dos movimentos sociais. E tenho dito. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Conto com você aí, em Té. O edifício Wilton Paes de Almeida foi construído na década de 60 para abrigar a sede da empresa Companhia Comercial Vidros do Brasil. Projetado por Roger Zimeco, o prédio era considerado um marco arquitetônico e chegou a ser apelidado de pele de vidro por causa da fachada envidraçada. Em 1992, ele foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, o Compresp. O local abrigou durante 23 anos a sede da Polícia Federal em São Paulo, até o órgão se mudar para o atual endereço na Lapa em 2003. O edifício recebeu figuras famosas como o argentino Adolfo Pérez Esquivel, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, que foi preso em 1981 após criticar a lei da anistia, e o mafioso italiano Tommaso Busquetta, que também ficou detido por um tempo no prédio da Rua Antônio de Godoy. O INSS ocupou o edifício até 2009. Desde então, houve várias tentativas de revitalização feitas pela União e Prefeitura. Shows, sorteios e política no 1º de maio em São Paulo. A capital paulista teve atos pelo Dia do Trabalho na Zona Norte, organizado pela Força Sindical, e no centro, comandado pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT. O evento da Força Sindical reuniu vários artistas e sorteou carros entre o público. Na Praça Campo de Bagatelle, na Zona Norte de São Paulo, a Força Sindical sorteou carros e promoveu shows musicais para comemorar o Dia do Trabalho. No palco, entre as apresentações, estavam alguns pré-candidatos à presidência da República, como Aldo Rebelo, do Solidariedade. Os candidatos, além dos governantes,
serão muito cobrados sobre o que é que eles pretendem fazer para enfrentar o desemprego, e eu acho que não há uma outra solução que não seja a retomada do crescimento e do desenvolvimento do país. O presidente da Força Sindical, deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade, também falou e defendeu o fim da prisão após condenação em segunda instância. Tem que esgotar todos os recursos na justiça e não prender apenas no meio do processo. Além das pautas comuns de interesse dos trabalhadores, como a geração de emprego e renda, os sindicatos também deram um tom mais político às comemorações do dia 1º de maio. Desta vez, se uniram em defesa do ex-presidente Lula, que está preso há 20 dias na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Para a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, a prisão do ex-presidente é vista como política. O evento organizado pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, foi na Praça da República, no centro de São Paulo, e reuniu, além de outros sindicatos, integrantes e simpatizantes de movimentos sociais, como a Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo. 1º de maio, aqui em São Paulo, ele tem como eixo a resistência. Resistência contra a investida de retirada de direitos com a terceirização, reforma trabalhista e outras reformas propostas pelo governo Temer. Em Curitiba, no Paraná, onde o ex-presidente Lula está cumprindo pena, 6 maiores centrais sindicais do país fizeram o primeiro ato de 1º de maio, unificado dos últimos 20 anos, para pedir a libertação do petista e criticar a reforma trabalhista do governo Michel Temer. O ato de 1º de maio em Curitiba aconteceu na Praça Santos Andrade, no centro da capital paranaense, perto da sede da Polícia Federal, onde o Lula está preso. O evento reuniu cerca de 40 mil pessoas, segundo os organizadores. Mas a Polícia Militar da cidade calculou em apenas 5 mil o número de participantes. Vários artistas, como Beth Carvalho e políticos, se revezaram no palco para cantar e fazer críticas ao governo Michel Temer, especialmente a reforma trabalhista, que entrou em vigor no último mês de novembro e é considerada desastrosa pelas centrais sindicais. Os sindicalistas pedem a revogação da reforma. O ato unificado em Curitiba teve a participação da CUT, da Força Sindical, UGT Intersindical, entre outras, e teve como principal bandeira a defesa da liberdade para o ex-presidente Lula. Antes do evento da tarde, cerca de 2 mil pessoas caminharam até a sede da Polícia Federal para uma celebração ecumênica em homenagem a Lula e às vítimas de um atentado a tiros que, no fim de semana, feriu 2 pessoas do acampamento em favor do petista na cidade. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Almir Pazianotto, advogado e ex-ministro do Trabalho, sobre a reforma trabalhista. Como previsto, o dia hoje teve mais nebulosidade, a temperatura caiu um pouco. Mas ainda assim, fez calor. A máxima foi de 27 graus esta tarde, mas já esfriou agora à noite. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo nesta quarta-feira. A massa de ar seco vai perdendo força e volta a chover onde não chovia há semanas. A frente fria vence a barreira do ar seco e avança do sul em direção ao sudeste. Como a gente vê no mapa, deve chover a qualquer hora, com muita nebulosidade espalhada do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. O tempo fica bem estável em Salvador, entre o Amapá e o Maranhão e entre o Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia, por causa do tempo abafado. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Na capital gaúcha, mínima de 18 e máxima de 24 graus, com chuvas a qualquer hora, assim como no Rio, mas por lá a máxima vai aos 30 graus amanhã. Em Salvador também chove a qualquer hora, com máxima de 28. E em Vitória, no Espírito Santo, o tempo fica firme, com calor à tarde na casa dos 29 graus.
Aqui em São Paulo teremos mudanças no tempo com a passagem dessa frente fria. O vento úmido que sopra do mar favorece a formação de muitas nuvens e aí chove rápido no litoral e no Vale do Ribeira. Aqui na capital e no Vale do Paraíba, o sol aparece entre nebulosidade variável com possibilidade de garoa apenas à noite. Nas outras áreas, sol forte, tempo firme e calor. Chega a fazer até 33 graus em Presidente Prudente e 34 em Presidente Bernardes. Na cidade de São José do Rio Preto, a máxima vai aos 32 e no litoral não vai fazer mais que 26 graus, tanto em Caraguatatuba quanto em Santos. Vamos ver como ficam esses próximos dias aqui na capital paulista? Nessa madrugada teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 25 graus. Aí na quinta-feira pode chover fraco entre a tarde e a noite. A máxima fica ali em torno dos 27. E na sexta-feira o sol volta a brilhar forte, sem chuvas previstas e calor, em torno dos 28 graus por aqui. O Irã negou hoje que tenha um programa nuclear secreto. Ontem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que os iranianos mentiram sobre não buscar armas nucleares. O Irã disse que as declarações de Netanyahu só buscam apresentar o país como uma ameaça em uma série de julgamentos não profissionais. O governo dos Estados Unidos afirmou que os documentos sobre um suposto programa nuclear secreto do Irã são reais e autênticos. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou que nos próximos dias estará em contato com a Alemanha, França e Reino Unido, que assinaram um acordo nuclear com o Irã para avaliar os documentos de Israel. Já a ONU disse hoje que concluiu uma investigação em 2015 sobre o programa nuclear iraniano e que o país pesquisava sobre uma bomba nuclear até 2003, que não foi adiante. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Foi então ontem que Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, mostrou que ele afirmou serem provas irrefutáveis de que o Irã prosseguia com o plano para produzir a bomba atômica. Acontece que até agora só Donald Trump e o próprio Netanyahu levaram a acusação a sério. Não foi o caso da França, do Reino Unido e da Alemanha, que em 2015 também participaram da negociação do acordo que punha fim ao sonho do Irã de fabricar a bomba. Existe um órgão internacional que fiscaliza o acordo. É a Agência Internacional de Energia Atômica, pois a última missão de fiscalização dela aconteceu agora em fevereiro. E ela disse em relatório que o Irã havia destruído 95% dos gatilhos para queimar plutônio. Por que é então que os Estados Unidos estão mentindo junto com Israel? Donald Trump fixou para o dia 12 desse mês o prazo para denunciar o acordo com o Irã, que foi uma das heranças que ele recebeu de Barack Obama. A ideia é afirmar que o Irã continua a ser um país muito perigoso e que só a ingenuidade de Obama permitiu que os americanos não ficassem alertas para isso. No caso de Israel, uma disputa militar com o Irã. O regime iraniano está com os dois pés dentro da Síria, tentando ajudar a ditadura de Bashar al-Assad e também venceu a guerra civil. Mas ao se instalar na Síria, o Irã também se transforma numa ameaça para Israel, que é um território vizinho. E vejam que curioso. Neste último domingo, uma base síria controlada pelos iranianos foi atingida por mísseis lançados por Israel, por mais que o governo israelense não tenha assumido a autoria dessa ação. Foi na localidade de Hama e morreram de 18 a 38 militares iranianos. O Irã silenciou sobre essas mortes e, se fizesse barulho, precisaria declarar guerra a Israel. Mas nenhum país do Oriente Médio ou do Golfo seria maluco de entrar em conflito aberto com a potência militar israelense. Ou seja, a situação está quente e a acusação de que o Irã continua a fazer a bomba é apenas uma mentirinha na guerra de informações. É assim que o mundo gira. Boa noite. Nossa repórter Sabrina Pires continua na região central de São Paulo acompanhando o trabalho dos bombeiros no desabamento do prédio de 24 andares. Sabrina. Olha, atualizando os números, conversei com o capitão Palumbo agora, ele disse que 11 pessoas se apresentaram à assistência social, moradores cadastrados pela prefeitura aqui do prédio que desabou. Então, oficialmente 34 desaparecidos e as pessoas são esperadas pela assistência social para que digam que não estavam no prédio no momento do desabamento. E também uma informação da Cruz Vermelha, que recebeu 5 toneladas de doações, suficiente para atender aos desalojados. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Sabrina, por suas informações. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Almir Pazianotto, advogado e ex-ministro do Trabalho, sobre a reforma trabalhista. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, as razões para a celebração do Dia do Trabalho. Entrevisto advogado Almir Pazianotto, que já foi ministro do Trabalho no governo José Sarney e também presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigada, Pazianotto, por estar conosco. Hoje um dia do trabalho bem diferente de outros anos. Principais líderes trabalhistas fazem uma celebração num evento lá em Curitiba, num ato que tem dupla face. A de celebração do Dia do Trabalho e apoio político ao ex-presidente Lula, que está preso. O que esse cenário revela, Pazianotto? É uma análise tanto quanto delicada e difícil. A primeira preocupação das lideranças sindicais deveria ser com a elevadíssima taxa de desemprego. Uma quase completa ausência de providências objetivas e efetivas destinadas a reverter esse cenário. O Brasil ocupa a vergonhosa posição de 7º país em índice de desemprego. O único país importante que tem uma taxa mais elevada, um pouco mais elevada, é a Espanha. Países até problemáticos como a Itália, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Colômbia, o Peru, exibem um nível de desemprego inferior ao nosso. O problema parece-me, Maria Lídia, num equívoco de diagnóstico. Não temos, pelo menos que eu conheça, um bom estudo a respeito das razões determinantes do desemprego brasileiro. A primeira deve ser a globalização. Eu li de alguém que disse que quando a China criou 400 milhões de empregos no país, ela gerou 400 milhões de desempregados no mundo ocidental. Se não é verdade, está bem dito. O segundo problema do nosso desemprego é a incapacidade competitiva da nossa indústria. Por quê? Os industriais são incompetentes, não temos bons engenheiros, não é isso não. Os impostos são muito elevados. A indústria brasileira não consegue concorrer com produtos feitos lá na América, ou na Suécia, ou na China, ou no Japão, em virtude da elevadíssima carga tributária. Mas tem uma questão, uma novidade aí, que foi a reforma trabalhista, que, dentre outras coisas, flexibilizou as modalidades de contratação. Isso pode, de alguma forma, colaborar para a reversão desse quadro que é tão doloroso, mais de 13 milhões de desempregados? Maria Lídia, 48 horas depois da sanção da lei, na reforma trabalhista, o governo baixou uma medida provisória, complicadíssima. Ora, ele enfraqueceu a lei da reforma trabalhista. Ele não esperou a maturação da lei. Ele não esperou o debate, ele não esperou a discussão, não esperou as primeiras decisões da Justiça do Trabalho. Essa medida provisória vencida agora? Essa que caducou. Ele lançou e permitiu que caducasse. O que significa? Confessou a sua fraqueza 2 vezes. Quando assinou a medida e quando permitiu que o período de aprovação se esvaísse. Ora, por que a medida provisória? Que é um ato autoritário contra uma lei aprovada pelo poder competente, pelo poder legislativo. Eu não vou lhe dizer, Maria Lídia, que a reforma é uma excelente lei,
que nada produzido pelo homem é excelente ou raramente o é. Mas foi desastrosa? Não. Como a oposição ao governo sempre apregoou? Ou mesmo, como empresários dizem, traz muita insegurança jurídica? O problema da reforma é que ela foi muito variada. Ela tem vários vetores. Contrato individual, princípios gerais, contrato coletivo, organização sindical, representação do trabalhador dentro da empresa, matéria previdenciária e matéria processual. Ora, é uma lei muito complicada, ela precisa de tempo. Um objetivo, parece-me que foi alcançado à base da força e da ameaça. É a redução do número de processos. Esse objetivo está sendo alcançado e eu creio que é uma coisa benéfica, é salutar para o empregador, é salutar para o empregado e é ruinosa para o advogado trabalhista que vinha abusando na proposição de reclamações com uma variedade enorme de pedidos não fundamentados. Esses têm razão, mas não é toda a classe, não, uma parcela minoritária. Então, esse objetivo agora, segurança jurídica, nós temos que lembrar o seguinte, Maria Lídia. Hoje, o arcabouço, a espinha dorsal da legislação trabalhista não está mais na CLT, está na Constituição, no artigo 7º. Os direitos fundamentais dos trabalhadores foram constitucionalizados. E lá, a reforma trabalhista não chegou, tampouco poderia chegar, porque é uma lei ordinária, não vai alterar a Constituição. Há necessidade de uma adequação da legislação à realidade do mundo contemporâneo? Foi feita? Não. Quer dizer, uma oportunidade desperdiçada. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Agora, esse é um ano eleitoral. Eu vi num debate outro dia promovido por sindicalistas em que pré-candidatos à presidência da República, todos eles têm uma ideia sobre essa questão da reforma trabalhista e fazem lá as suas proposições. O eleitor que hoje olha com muita indiferença para esse cenário eleitoral, achando talvez que esteja distante ou porque está muito embolado e há uma nebulosa mesmo com a história da prisão de Lula, ainda não se sabe o que vai acontecer em termos de quadro competitivo eleitoral. O que esses pré-candidatos estão falando? O eleitor está interessado nisso? Ele está preocupado com a legislação trabalhista? Até aqueles que estão desempregados, eles podem ser seduzidos com promessas desse teor? Eu não reconheço em nenhum dos pré-candidatos autoridade para emitir opinião sobre uma questão tão complexa. Nenhum deles é versado nessa matéria. Deve estar repetindo o que o seu marqueteiro falou. O assunto é tão delicado, é tão complicado, é tão vasto, que antes mesmo da lei entrar em vigor, sucede-se os seminários, os debates, as entrevistas, os artigos e os livros sobre a reforma trabalhista. Como é que, de repente, 5 ou 6 iluminados surgem por razões, obviamente, eleitorais, para emitir opinião sobre o que não conhecem? Iluminados, generosidade sua. Eu agradeço muito a sua entrevista, seu senso de humor. Uma boa noite, obrigado. Muito obrigado, boa noite, Mariana. Gabriel. Um tiroteio dentro do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, assustou frequentadores do local que aproveitavam o feriadão. Os bandidos trocaram tiros com integrantes da Guarda Civil Metropolitana, fugiram do parque, invadiram uma casa e fizeram uma mulher refém. Depois de negociação com a polícia, eles foram presos. Segundo a polícia, os criminosos tentavam assaltar uma casa na rua Laplace, no Brooklyn, na zona sul de São Paulo. E ao perceberem a chegada dos policiais, tentaram fugir. Houve perseguição por vários bairros. Durante a fuga, os criminosos trocaram de carro várias vezes para tentar despistar a polícia e chegaram a roubar esta viatura da Guarda Civil Metropolitana. Durante o trajeto, houve intensa troca de tiros. 2 integrantes da guarda ficaram feridos. Os tiros atingiram também carros que estavam estacionados nas ruas. Este automóvel da PM também foi baleado.
Na confusão, o grupo correu para dentro do Parque Ibirapuera e os agentes iniciaram uma busca. Segundo frequentadores, houve orientação para que todos deixassem o parque. Na fuga, 2 homens entraram nesta residência, na rua Pedro de Toledo, próxima ao Ibirapuera, e fizeram a funcionária da casa como refém. Um dos assaltantes feridos se entregou. Depois de uma longa negociação, que durou mais de 3 horas, um outro se rendeu. Ele se entregou na sacada da casa. Foi mostrado para ele que a sacada seria o lugar mais tranquilo, seria um local neutro, na realidade. Local neutro em que ele poderia se apresentar e, naquele momento ali, teria garantido a sua vida, a sua segurança. Ele manteve um contato anterior com o advogado e ele queria o advogado justamente por isso, para garantir a integridade dele. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Eu volto às 10 horas. Eu te espero. Até já. Jornal da Gazeta.